A ONU News conversa hoje com o ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho, que participa das discussões de alto nível que acontecem essa semana na ONU sobre como acelerar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ministro, muito obrigado por conversar com a ONU News. Seja bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, muito honrado em poder estar aqui conversando com você e estar representando o Brasil na discussão de temas tão importantes para a resiliência e a sustentabilidade das nossas cidades. Perfeito. Ministro, hoje 85% da população brasileira vive em cidades. Na avaliação do senhor, qual é o principal desafio urbano do Brasil hoje? Nós temos, ao longo do tempo, Felipe, as nossas cidades elas foram criando um processo de degradação importante. E quando o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, exatamente para que nós possamos cuidar das cidades. As pessoas precisam ter qualidade de vida, as pessoas precisam ter saneamento, as pessoas precisam ter uma mobilidade, enfim, que melhore para que elas não percam tanto tempo dentro do trânsito das nossas cidades, para que a gente possa falar de uma habitação de melhor qualidade, que a gente possa atender as famílias que precisam de todas essas políticas públicas, que são políticas públicas que vão agir dentro das cidades. Como você bem disse, a maioria da nossa população, seja no Brasil como no mundo, vive nas cidades. Então é lá que a política pública tem que estar e foi por essa razão que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades. Ministro, o Brasil tem anunciado grandes projetos de infraestrutura e também de acesso à habitação. Como é que a sustentabilidade tem sido pensada como um elemento dentro dessas iniciativas? Hoje você não pode dissociar num país como o Brasil, você não pode dissociar esses projetos de infraestrutura da questão da sustentabilidade. Foi isso que nós fizemos nos diversos programas que nós temos hoje dentro do Ministério das Cidades. Pegando um exemplo prático, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida, que foi retomado agora, sendo que nos últimos 4 anos não foi construída uma única unidade habitacional sequer de interesse social, quando houve a extinção do programa Minha Casa Minha Vida. Nós, quando idealizamos as novas diretrizes, quando nós fizemos as portarias do Minha Casa Minha Vida, levamos em conta a questão da sustentabilidade. A partir de uma discussão ampla que nós fizemos para poder fazer o aperfeiçoamento do programa. E um dos pontos que vamos dizer assim, que eu destaco mais importantes é a questão da energia limpa. O governo está discutindo para que dentro dos Minha Casa Minha Vida, dos novos projetos que serão contratados até o final do ano de 2023, nós queremos que a energia solar seja uma prática importante em todas as novas contratações que venham a acontecer. Só que dessa vez nós vamos fazer uma diferença. Fundamentalmente no FAR, que é o Minha Casa Minha Vida Urbano, nós não queremos mais colocar as placas solares no telhado das casas. Nós estamos querendo fazer isso de maneira remota, fazendo a contratação a partir do mesmo recurso que seria usado para colocar as placas nas casas. Nós vamos fazer a contratação para que essa seja feita de maneira remota. Com isso, a gente acredita que você vai ter um aproveitamento melhor, porque você vai ter um acompanhamento, o custo de manutenção também vai ser diluído dentro de toda essa amplitude, fora que você vai fazer um processo de concorrência de preços para que você possa conseguir um preço mais baixo e com isso podendo atender ao maior número de famílias. Ministro, o Brasil tem tido um protagonismo na agenda que é conhecida como localização, que significa basicamente que os estados, os municípios atuem de forma mais ativa na implementação dessas metas internacionais. O Brasil tem defendido isso em diversos encontros, resoluções, mas quais são os passos que o Ministério das Cidades tem tomado para fazer esses objetivos internacionais chegarem nos 5.700 municípios do país? Primeiro, Felipe, a gente precisa lembrar que com o retorno do presidente Lula à presidência do Brasil, nós estamos retomando o Pacto Federativo. Nos últimos 4 anos houve um processo onde os atores locais não havia diálogo com eles, seja com governadores e seja com prefeitos. A primeira coisa que nós fizemos é restabelecer esse processo de diálogo, Até porque a gente entende, Felipe, que quem sabe quais são as necessidades das nossas cidades, da questão local, são eles. São esses atores locais, é a sociedade civil, são os prefeitos, são os vereadores, são os governadores, os empresários, enfim, todos os movimentos sociais, são eles que sabem quais são as verdadeiras necessidades das nossas cidades.
O Brasil é um continente. As soluções que cabem para a Amazônia, muitas das vezes não cabem para o sul do país. E as soluções que cabem, por exemplo, para o Sudeste, não cabem para o Centro-Oeste brasileiro. Então, nós temos que, primeiro, reabrir o processo de discussão, trazer esses prefeitos, seja para discussões da questão dos ODS, mas para todas as políticas públicas que estão vinculadas, não só ao Ministério das Cidades, como todos os outros ministérios. Por exemplo, quando nós fazemos a caravana das periferias, nós não estamos ouvindo aquilo que a periferia brasileira fala especificamente sobre o Ministério das Cidades. Nós estamos ouvindo que ele vai falar sobre saúde, sobre educação, sobre comunicação, sobre o processo de sustentabilidade. Então, e isso nós estamos fazendo um compilado para que possamos levar, para que os outros ministérios enxerguem e entendam aquilo que a periferia do Brasil está pensando, para que aquilo possa, a partir de uma discussão mais ampla entre os diversos ministérios, possa virar política pública. A partir do quê? A partir da experiência daquelas pessoas que estão na ponta, que estão lá na localidade, que estão nas periferias do Brasil, que estão nas cidades brasileiras, porque com isso a gente consegue entender o que se de fato precisa e quais são as melhores soluções, porque quem está na ponta é quem sabe quais são as melhores alternativas para serem aplicadas lá. Ministro, em breve também o Brasil vai receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP30, que vai ser na cidade de Belém, e isso, né, tudo indica que vai ressaltar ainda mais a importância da Amazônia. Então, qual o trabalho que tem sido feito especificamente nas cidades amazônicas que estão sujeitas a uma série de ameaças e vulnerabilidades ligadas aos desafios globais? Hoje, até inclusive nas discussões, um dos pontos onde nós vamos ressaltar, nas discussões que nós faremos daqui a pouquinho, é exatamente sobre isso. Se estamos querendo discutir e falar sobre preservação da Amazônia, a gente primeiro precisa compreender que a maioria dos amazônidas brasileiros, cerca de 28 milhões de pessoas, vivem nas cidades. A sua maioria deles vivem nas cidades. E é lá que a gente precisa cuidar das pessoas. Nós não podemos dissociar de não dar uma qualidade de vida a essas famílias e queremos cobrar que elas possam compreender que elas precisam preservar. Nós precisamos dar a elas soluções, bons empregos, um bom lazer, uma cidade digna, saneamento básico, para que aquelas pessoas possam se enxergar dentro dessa discussão. É bom dizer que o Brasil não vai fugir, não está fugindo e não vai fugir à sua responsabilidade sobre a questão da sustentabilidade e fundamentalmente sobre a questão da preservação do meio ambiente. E isso é importante que se diga, não com falas, não com discursos, mas com atitudes. Nos últimos meses, só em termos da questão do desmatamento, já foi reduzido, nos primeiros 6 meses do governo do presidente Lula, cerca de 42,5% reduziu o desmatamento na Amazônia. E o Pará, no último mês, que é um dos estados onde tinha os piores números na questão do desmatamento, ele reduziu o desmatamento em cerca de 70%. Bom lembrar também que a nossa energia, que a energia limpa a energia do Brasil, é uma das energias mais limpas do mundo. O Brasil não foge e não vai fugir à sua responsabilidade, porque entende que a questão do meio ambiente tem que ser importante, que nós temos que respeitar ele se queremos que o futuro do mundo seja um futuro que possa nos dar um conforto, possa ter sustentabilidade. Mas temos que também lembrar das pessoas que vivem na Amazônia. E isso o mundo, as nações ricas precisam mostrar de que maneira elas vão contribuir de maneira efetiva para a preservação do meio ambiente. Porque não temos como esquecer, não temos como não falar em preservação do meio ambiente sem cuidar das pessoas, sem cuidar da qualidade de vida dessas pessoas. Então é isso que nós falamos, é essa discussão que a gente quer trazer, é essa discussão para entender que nós vemos discutindo desde lá de todas as COPs, até chegar na COP30 em Belém, onde lá a gente vai poder mostrar para os líderes mundiais o que de fato é uma cidade amazônica. É muito fácil você falar da Amazônia à distância, sem entender o que de fato é. E aí, a lucidez do presidente Lula, quando convoca o mundo, se nós queremos tratar de Amazônia, nós temos que estar lá para entender quais são as dificuldades, os seus desafios e as suas potencialidades. Uma última pergunta, senhor ministro, em relação a também essa possibilidade que a ONU traz de colaboração entre os países, de diálogo, o que o senhor poderia compartilhar conosco sobre a cooperação entre países de língua portuguesa nesse tema das cidades sustentáveis e resilientes? O presidente Lula tem sido um líder mundial na questão não só dos países da África, os países que falam a nossa língua portuguesa, como também os países da América Latina.
Então nós precisamos sim unir os esforços. Acho que somos irmãos a partir da pátria que nos colonizou, que é Portugal, para que nós possamos ali dar as mãos e mostrar aquilo que cada um tem de contribuição para novas ideias, entendendo, por exemplo, das discussões que nós temos feito com a questão da habitação, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Isso tem servido de discussão não só para os países de língua portuguesa, como para os países latino-americanos. Recentemente, nós tivemos em discussão com o governo paraguaio para que nós possamos passar a experiência da habitação para o país Paraguai e para outros países da América Latina e os países que falam a língua portuguesa. Como também queremos ouvir quais são as alternativas, soluções, projetos que possamos não só aprender com eles, mas também que nós possamos fazer juntos, obviamente, para melhorar a vida das nossas populações. Esse intercâmbio é muito importante. O presidente Lula tem dito isso, da importância em que a gente possa discutir, que o Brasil volte para o centro das discussões mundiais, usando o que ele já teve no passado e a gente precisa agora retomar, que é o protagonismo dentro das nossas ações, seja para os países que falam a língua portuguesa, seja para os países que fazem esses processos bilaterais ou a partir dos nossos conglomerados, como por exemplo o Mercosul.